Força Suprema for Life. Força Suprema for Life. Um dia, esta sigla significava tudo. Significava que a fome tinha dono, que a rua tinha voz, que 5 miúdos na linha de Sintra tinham conseguido o impossível. Depois, o tempo passou e começaram a surgir perguntas que ninguém queria fazer. Por que que o prodígio deixou de aparecer nas fotos? Por que que o Masta parece um fantasma nos próprios vídeos do grupo? E por que é que no último álbum só tinha 2 nomes na capa? A Dope Music não respondeu. Os fãs começaram a especular. O silêncio transformou-se em rumores. E os rumores transformaram-se numa certeza. A pergunta que este vídeo vai responder é simples, muito simples. Como é que a Força Suprema, o grupo mais amado do rap lusófono, cavou a própria cova sem sequer se aperceber? A resposta pode não ser o que esperas, mas vai ser a verdade. Fica aí. E não digas que não avisei. Se o tempo não nos separou até hoje, então meu mano, mas ninguém se para. Se o dinheiro não nos separou até hoje. Eles ensinaram uma geração inteira que a união faz a força, que a família vinha primeiro, que a rua era a escola e a lealdade era o diploma. Os fãs tatuaram o FC for Life na alma, compraram os discos, encheram os concertos, defenderam o nome como se fosse o deles. E depois, um dia, o silêncio chegou, os abraços viraram contratos. Os manos viraram sócios, e a união que eles mesmos pregavam tornou-se a própria cova. O grupo que devia ser eterno, morreu de morte lenta, morreu por dentro. Morreu de sucesso, morreu de incoerência. O prodígio foi para o lado, o Masta ficou na sombra, e a Dope Music continuou a fazer música como se nada tivesse acontecido. Só que os fãs não são parvos, os fãs viram tudo. E hoje, neste vídeo, vamos cavar também. Vamos aos factos, às letras, aos comentários, às entrelinhas que ninguém quis ler. No final vais perceber porque é que a Força Suprema não caiu por causa de inimigos. Caiu por causa do espelho. E o espelho, meus amigos, é implacável. Fica aí, isto vai doer. Mas vai doer em respeito ao que foi. Já reparaste que os teus canais favoritos, aqueles que realmente entregam conteúdo de qualidade sobre rap, muitas vezes desaparecem? Sabes por quê? Porque as pessoas assistem, mas não se inscrevem. O algoritmo interpreta isso como desinteresse e o canal morre. Portanto, se queres que este espaço continue vivo, se queres continuar a ver análises como esta sobre a Força Suprema, sobre NGA, sobre Prodígio, sobre a cena lusófona, que ninguém mais está a fazer com este nível de detalhe, faz o seguinte: carrega no botão vermelho, agora, sem pensar 2 vezes, e ativa o sininho se quiseres ser o primeiro a ver o próximo. Não custa nada. E para mim, significa tudo. Agora sim, vamos ao que interessa. Era 1998. A Força Suprema não era Dope Music. Não tinha contratos, nem milhões de streams, nem jantes de 24 polegadas. Era 5 ou 6 miúdos, numa das zonas mais duras da linha de Sintra, a descobrir que o rap podia ser mais do que música. Podia ser salvação. NGA, Masta, Dom G e inicialmente Beelzebub e PM juntaram-se sem saber bem o que estavam a criar. Não havia plano de negócios. Não havia estratégia de marketing. Havia fome, havia raiva, havia a necessidade de gritar para alguém que eles existiam. E o público, que na altura era meia dúzia de gatos pingados nos bairros, sentiu isso. Não comprava CDs, comprava a verdade, porque eles não estavam a vender um produto, estavam a vender sobrevivência. NGA, que hoje é o rei, na altura era só mais um puto angolano perdido na diáspora. Masta, que muitos consideram o elo mais puro com a rua, era o tipo que não sorria nas fotos porque não havia motivos para sorrir. Dom G, a consistência, o que segurava o ritmo. E todos juntos criaram uma narrativa que poucos grupos tinham, a da exclusão lírica. Não era só rap. Era um grito de quem foi empurrado para a margem e decidiu fazer da margem o centro do mundo. Os primeiros vídeos, os primeiros áudios gravados em estúdios improvisados, têm uma qualidade que hoje faria qualquer produtor torcer o nariz. Mas a alma estava lá. E era isso que importava. A linha de Sintra, para quem não é de Portugal, é um símbolo. É a periferia de Lisboa, onde muitos imigrantes africanos foram parar nos anos 80 e 90. É onde o sonho europeu encontrava a realidade do preconceito, dos salários baixos, da polícia que olha de lado. E foi lá que a Força Suprema aprendeu as regras do jogo, não nos livros, nas ruas. Perguntem só na linha de Sintra.
Se preciso, perguntem mesmo aos comboios. Estes também participaram das poucas vezes em que entravam numa carruagem a quinguilar o pica, se vem de uma banda ou se vem da outra, para saltar para outra carruagem. Poxa, esses miúdos não ouviam deixa. Nos encontros com a autoridade que nunca os via como cidadãos, mas sempre como suspeitos. O rap deles, naquela primeira fase, era um boletim de ocorrência cantado. Era a queixa de quem não tinha para quem reclamar. Os comentários em vídeos antigos do YouTube, daqueles que ainda estão no ar com poucas visualizações, contam uma história que os números não contam. Os fãs escrevem: lembro-me de os ouvir numa garagem, eram os únicos que falavam por nós. Não havia ninguém igual. E era verdade. Num país onde o rap, nessa altura, ainda era visto como moda passageira ou coisa de marginais, a Força Suprema apareceu com uma postura diferente. Não estavam a pedir atenção, estavam a exigi-la. E isso, meus amigos, é raro. É raro encontrar artistas que não querem agradar, que querem, acima de tudo, ser verdadeiros. Mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade afaste, mesmo que a verdade, às vezes, signifique estar sozinho. A cova, como chamamos neste vídeo, começou a ser cavada mais cedo do que muitos imaginam. Não foi em 2025 com um álbum baseado em factos reais. Não foi em 2020 com os rumores de separação. A cova começou a ser cavada no momento em que a Força Suprema decidiu que não queria ser só família, queria ser empresa. E não há nada de errado em querer ser empresa. O errado é tentar ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque família perdoa, empresa não. Empresa cobra. Empresa exige resultados. E família, quando começa a cobrar, deixa de ser família. Vira sócio. E sócio, meus amigos, um dia vai embora. Ou é empurrado. A Força Suprema passou os primeiros anos a construir uma reputação nos subterrâneos. Mas foi entre 2013 e 2016 que o grupo deu o salto. E esse salto tem um nome: Prodígio. A entrada do miúdo, que rimava como se tivesse nascido com o dom de escrever, aliada à formação da Dope Music, transformou a FS numa máquina comercial. De repente, os vídeos tinham melhor qualidade, os beats tinham outra dimensão e os shows já não eram em garagens ou bares pequenos, eram em palcos grandes, com luzes, com público a sério. NGA continuava a ser o líder, o rei. Masta era a voz da rua, a experiência, a memória viva de onde tudo tinha vindo. Don G era a consistência, o gajo que nunca falhava, que segurava o ritmo quando os outros respiravam. E Prodígio era o futuro. Em maio, vamos deixar o clima rolar ao som dos veteranos do rap nacional. NGA, Don G, Masta e Prodígio. Brinca com quem desprotege a todos, a gente se protege com aquilo que... O álbum E a União Fez a Força é apontado por muitos como o pico. Foi ali que a FS saiu do underground para os grandes palcos lusófonos. As músicas tocavam nas rádios, os miúdos usavam as mesmas roupas, falavam com as mesmas gírias. Era um fenômeno cultural, não só musical. Os comentários na época, hoje guardados em vídeos com centenas de milhares de visualizações, são unânimes. Não há ninguém como eles, isto sim é irmandade. F's for Life. O lema virou tatuagem mental nos fãs, e a Força Suprema, que antes lutava para ser ouvida, agora reinava. Foi também nesse período que a cova começou a ser cavada mais fundo. Não por inimigos, não por críticos, por eles próprios. O excesso de confiança e a dependência mútua da marca tornaram-se armadilhas. A ideia de que nós somos intocáveis começou a instalar-se. E quando um grupo de rap acredita que é intocável, começa a desleixar-se. Começa a pensar que o público vai aceitar tudo. Começa a esquecer-se de que o respeito, no rap, conquista-se todos os dias. Não se guarda no banco. Não se herda, conquista-se. A Dope Music, que nasceu como uma forma de profissionalizar o negócio, tornou-se também a primeira fenda visível na parede. Porque profissionalizar significa contratos, e contratos significam dinheiro. E dinheiro, no rap, é sempre um assunto delicado. Ninguém fala abertamente sobre quem recebeu quanto, quem contribuiu com o quê, quem tem direito a mais ou a menos. Mas todos sentem. E os sentimentos, quando não são resolvidos, viram ressentimento. E o ressentimento, no rap, é veneno puro. Eu sou um gang, eu sou um FS. Eu sou FS, eu sou um SN Gang.
E agora a empresa, como tal, Dope Music. Não, eu não faço parte da... Eu nunca fiz parte da Dope Music, mas eu já disse isso várias vezes. Nunca fez parte da Dope Music? Não, a Dope Music, ainda bem que tocaste. A Dope Music é uma empresa, meu amigo, NGA, que tem como artistas o Monster, o Don G, o Prodígio e ele próprio. Eu nunca fui artista da Dope Music, eu sempre fui cortesia. Quem começou essa merda fui eu e o NGA. E nós sempre fomos parceiros, bloods. Ele tem o sonho dele, eu tenho o meu sonho. E sempre andamos juntos e vamos viver essa merda e vamos viver essa vida. Entre 2017 e 2024, a Força Suprema ainda lançava música, ainda fazia shows, ainda mantinha uma base de fãs fiel. Mas quem prestava atenção aos sinais percebia que nem tudo estava bem. O primeiro sinal foi o distanciamento geográfico e profissional. Enquanto o NGA se consolidava como uma lenda viva, um ícone que transcendia o grupo, Prodígio começou a construir um império a solo. Carreira a solo. Negócios a solo, visão a solo. Não havia mal nisso em princípio, mas a Força Suprema sempre se vendeu como família acima de tudo. E quando um membro da família começa a fazer planos sem consultar os outros, a família estranha. O público, que não é cego, começou a notar. Os comentários nas redes sociais já não eram só elogios, eram perguntas. Onde está o Prodígio? Por que é que ele não aparece nos vídeos? Será que vai sair do grupo? Diz fora dos Dope Boys. Não, isso não é coisa. Aparentemente, digo aparentemente porque nunca saiu tipo uma informação a dizer que já não estou, né? Mas está aparentemente fora da Força Suprema. O Monster e o Diz já não falam há um bom tempo. FS ainda é for life? Quem ouve a nossa música sabe que a FS nunca fomos só nós. Né? E quando a gente diz FS for life, estamos a falar de nós, mas não estamos só a falar de nós, estamos a falar dos nossos feitos. Estamos a falar daquilo que a gente fez. Estamos a falar de pessoas que saíram literalmente do nada, né? Para impactar a vida de pessoas. Eu formei pessoas, literalmente, e no sentido figurado. O segundo sinal foi a fadiga do sucesso. Em várias entrevistas, especialmente no Conversas ao Sul, o discurso dos membros mudou. Já não falavam de conquistar o mundo, falavam do que já tinham conquistado. Já fizemos tudo, já mostramos ao mundo que valemos, agora é descansar. Para muitos fãs, isso soou a falta de fome lírica. E falta de fome, no rap, é o princípio do fim. O público não quer ouvir um artista que está cansado, quer ouvir um artista que está com fome, mesmo que esteja no topo. O topo não é um lugar para descansar, é um lugar para trabalhar ainda mais, porque é de lá que a queda é mais alta. O terceiro sinal foi o caso Masta. Masta sempre foi visto como o elo mais puro com a rua. Era o gajo que não se vendia, que não fazia concessões, que lembrava todos de onde a FS tinha vindo. Quando Masta começou a ter menos protagonismo ou a desaparecer de certos momentos, os rumores começaram. Uns diziam que ele estava desiludido, outros diziam que havia conflitos internos. Outros diziam que ele simplesmente não queria saber de negócios, queria saber de rua. E a rua, num grupo que estava a tornar-se cada vez mais empresarial, já não tinha o mesmo espaço. A família estava a tornar-se empresa. E a empresa, ao contrário da família, não tem espaço para todos. Tem espaço para quem produz mais. E Masta talvez já não produzisse a mesma velocidade. Os fãs mais antigos sentiram isso como uma perda. Não uma perda física, porque Masta ainda estava lá, mas uma perda simbólica. A Força Suprema, que nascia da margem, da exclusão, da luta, estava agora a falar de jantes de 20 e 4 polegadas de V8 de barcos na porta. O luxo, que antes era o sonho distante, tornou-se o centro da narrativa. E os filhos das ruas, que se identificavam com a fome do grupo, já não se viam na riqueza do grupo. Aconteceu o que costuma acontecer quando os heróis se tornam reis. O povo deixa de os reconhecer como iguais. E quando o povo deixa de reconhecer os heróis caem, não por inimigos, por abandono silencioso, um abandono que não se vê nos números de streams, mas que se sente nos comentários. Nos saudades do antigamente. No já não é a mesma coisa. Pequenas frases que juntas pesam mais do que qualquer crítica. Eles disseram que era grana que a fama traz, mas descobrimos que é só drama que a fama traz. Pretos a baterem no país dos brancos,
já ninguém nos engana mais. Enchi pegou pretos e pôs nos brancos. Fé são dálmatas. Chegamos a 2025, o ano que muitos fãs da Força Suprema gostariam de apagar do calendário. A Dope Music anuncia o lançamento de um novo álbum. Chama-se Baseado em Factos Reais. O título já é uma declaração, uma defesa antecipada, como se eles soubessem que vinham aí críticas e quisessem dizer: nós só estamos a contar a verdade, aceitem. O problema é que a verdade às vezes é pior do que a mentira, porque a mentira pode ser desmentida, a verdade não. Fica e dói. O álbum é focado apenas em NGA e Don G. O prodígio não está. O Masta Mal aparece. A Força Suprema, que durante anos se vendeu como um coletivo unido, reduz-se agora a uma dupla. E a pergunta que toda a gente fez e que ninguém da Dope Music respondeu foi: por quê? Por que é que o grupo que cantava a união, que tatuou o FS for Life na mente dos fãs, de repente lança um álbum sem metade dos membros? As teorias começaram a surgir. Umas diziam que era desentendimento financeiro, outras diziam que era conflito de egos, outras diziam que era simplesmente cansaço, que cada um queria seguir o seu caminho. A Dope Music, em vez de esclarecer, ficou em silêncio, ou falou por metáforas. E metáforas no rap lê-se nas entrelinhas, e as entrelinhas, meus amigos, estavam pesadas. A faixa que mais chamou a atenção foi Chapa Quente. NGA e Don G entregam versos que parecem mais uma carta de demissão do que uma música. Ouve-se: quem não viu dinheiro, perdeu o entusiasmo, transformou muito parceiro em adversário. Isto não é uma barra qualquer, isto é uma confissão. Eles estão a admitir em público que a ganância e a má gestão financeira corroeram o grupo. Não foi a falta de talento, não foi a falta de público. Foi dinheiro, sempre o dinheiro, a mesma coisa que os tirou da miséria, tirou-lhes a irmandade. É poético, é trágico, é infelizmente comum. Olá a todos, Força Suprema na casa. Dia 27 de Fevereiro, Music Box Lisboa. Pois é. Contamos com todos vocês. Foi a união que nos fez e a confusão que vos fez é que estavam confortáveis contra mim, agora estão com medo, eu contra vocês. Rap em português, não estava à espera de um I que nas rimas não mente, diz o que sei. Outro verso que ficou marcado: lembro-me de entrevistá-los a propósito de calúnia, difamação, não havia nada. NGA tenta aqui desmentir os rumores. Diz que a separação não é real, que sempre houve união, que as más línguas é que inventam. Mas o problema é que a música não é só o que se diz, é o que se sente. E o que se sente em Chapa Quente é ressentimento, é dor, é a percepção de que algo foi perdido e não vai voltar. Os fãs sentiram isso. Os comentários no YouTube e no Facebook são um misto de tristeza e revolta. Onde está o prodígio? Sem o Pro não é FS. Estes gajos já não são os mesmos. E a Dope Music, que antes respondia aos críticos com música, desta vez respondeu com silêncio. Um silêncio ensurdecedor. E depois, a ironia do título, baseado em factos reais. Se os factos reais são estes que o grupo se desfez, que o dinheiro falou mais alto, que a família virou empresa, então talvez o público não quisesse saber dos factos reais. Talvez o público quisesse continuar a acreditar na lenda. E a Força Suprema, ao entregar os factos reais, matou a lenda. E matou também um pouco do que os fãs sentiam por eles. Porque o rap, no fundo, não é sobre factos, é sobre emoção, é sobre acreditar. E quando a crença morre, o artista morre junto. Não fisicamente, mas na memória afetiva do público. E isso, muitas vezes, é pior do que qualquer morte física. Quando Baseado em Factos Reais saiu, a internet não ficou indiferente. Os grupos do Facebook, os comentários do YouTube, as stories do Instagram, tudo pegou fogo. E o fogo, como sempre, dividiu-se em dois lados. De um lado, os fãs que defenderam a Dope Music com unhas e dentes. Diziam, eles são artistas, não devem nada a ninguém, o NGA pode fazer o que quiser, é o rei, o álbum é bom, parem de chorar. Esse lado tem razão em parte, ninguém deve satisfações sobre a própria arte. Mas o outro lado era maior e era mais barulhento. O outro lado dizia, venderam-nos a ideia de família durante 20 anos e agora querem que a gente aceite que a família acabou sem explicação. Tribunal a testemunha era Ana, o Babel e o Osvaldo Muniz. Não há ninguém melhor que a minha família, por isso eu sou um homem feliz.
Se tivesse que voltar no tempo, fazia exatamente tudo aquilo que eu fiz. Os comentários mais votados nos vídeos do YouTube são duros. A Força Suprema morreu quando o dinheiro entrou, escreveu um utilizador. O NGA tornou-se patrão e esqueceu-se que os manos o ajudaram a chegar lá, escreveu outro. O prodígio faz falta, mas a Dope Music quer apagar o passado, escreveu um terceiro. Pequenas frases, mas que juntas mostram um sentimento maior, o sentimento de traição. Porque quando um grupo constrói a sua marca na base da lealdade absoluta, qualquer desvio é visto como uma facada nas costas. E a Força Suprema, ao permitir que a saída do prodígio e o afastamento do Masta fossem tratados com silêncio, deu a facada. Não com maldade, talvez com negligência, talvez com a certeza de que os fãs iam entender, mas os fãs não entenderam. E os fãs, quando não entendem, viram haters. E haters, no rap, são o termômetro do fracasso. Não porque se odeia o artista, mas porque se amava o que ele representava. E o que ele representava, agora, está morto. Yeah. Minha estrada foi feita com os mesmos motherfuckers da vida. Nada disso tá acima dos meus niggas, nem Mercedes, nem Bimas, nem Ultrafulha, mas papem da esquina. Por isso é que cedo eu abri a minha firma. E o Engie confirma que a gente não papa disso. Diga que fala e não faz, é só comigo. Se fosse a carreira à beira do precipício. Ok, baby. A massa aqui não mudou ninguém. A nossa cozinha continua a ser nota 100. Mambo consistente, então será para sempre. Nosso público sniffa shit diariamente. Fiéis e exigentes, saltam quando eu Há salto. um comentário em particular que resume bem o sentimento geral. Está num vídeo de reação ao álbum, com milhares de gostos. Diz assim: a Força Suprema ensinou-me que união faz a força. Agora estão me a ensinar que o dinheiro desfaz a união. Obrigado pela lição, doeu. É curto, é direto, é doloroso e mostra o que muitos fãs sentem. Não é raiva, é desilusão. E desilusão, no longo prazo, é pior do que raiva. A raiva passa, a desilusão fica, transforma-se em saudade, em nostalgia. E antigamente é que era bom. E quando um artista vira sinônimo de antigamente, a carreira dele já não está no presente, está no museu. E museu, por muito bonito que seja, não enche estádios, não vende merch, não gera streams novos. Os fãs mais velhos, os que estavam lá em 1998, os que viram a Força Suprema nascer, esses sentem uma coisa diferente. Não é desilusão, é perda. Perderam os irmãos mais velhos. Perderam a voz que falava por eles. Perderam a certeza de que no meio de um mundo que os ignorava, havia 5 gajos na linha de Sintra que os representavam. E agora, esses gajos estão nas redes sociais a mostrar os carros, as casas, os iates. Não há nada de errado em mostrar sucesso. O errado é ter construído o sucesso em cima de uma ideia de luta conjunta e depois esquecer-se de que a luta conjunta foi o que levou o público a comprar a ideia. A incoerência, meus amigos, é o que mata a reputação no rap. Mais do que um bife perdido. Mais do que uma música fraca. A incoerência entre o que se canta e o que se vive. E a Força Suprema, neste momento, é a cara da incoerência. Infelizmente. Chegamos à parte mais difícil deste vídeo. Não porque seja complicada de explicar, mas porque dói admitir. A Força Suprema cavou a própria cova com as próprias mãos e usou as ferramentas que a tornaram grande, a narrativa da união, a promessa de lealdade, o discurso de nós contra o mundo. Quando a base de tudo é a união, qualquer racha é mortal. E os rachas apareceram. Primeiro, a saída silenciosa do prodígio. Depois, o afastamento natural do Masta. Depois, a redução do grupo a uma dupla. E por fim, um álbum que tentou explicar tudo sem explicar nada. O público, que durante anos comprou a ideia de família, sentiu-se no direito de exigir respostas. E a Dope Music, em vez de dar respostas, deu música. Mas a música, desta vez, não foi suficiente. O primeiro erro foi acreditar que a marca era maior do que as pessoas. A Força Suprema transformou-se num símbolo. E os símbolos, quando não são alimentados pelas pessoas que os criaram, tornam-se ocos. O NGA é um gênio, ninguém duvida. O Dom G é consistente, ninguém questiona. Mas um grupo não se faz de gênios e consistentes. Faz-se de pessoas que se suportam, que se aturam, que dividem o palco e os lucros. Quando a parte de dividir os lucros começa a pesar mais do que a parte de dividir o palco, o grupo acaba. Não com um estrondo, com um gemido. E o gemido da Força Suprema chama-se baseado em factos reais.
Um álbum que musicalmente até é bom, mas que emocionalmente é um atestado de óbito. Segundo eu, foi o distanciamento da base. Os filhos das ruas tornaram-se pais de famílias ricas. E não há mal nenhum nisso. O mal é continuar a cantar como se ainda estivessem na rua. A maldição do rap é esta. Quando se chega ao topo, não se pode voltar a descer, mas também não se pode fingir que está lá embaixo. E a Força Suprema, nos últimos anos, tem sido uma banda sonora de um filme que já não vive. O público sente, o público sabe. E o público, que antes se revia nas letras, agora revê-se nos memes. E memes, como já vimos noutros vídeos, são a forma que a internet tem de dizer: nós ainda nos lembramos de ti, mas já não te levamos a sério. O terceiro erro, e talvez o mais grave, foi esquecerem-se de que o rap angolano e lusófono não é só dope music. Enquanto a FS se digladiava internamente, uma nova geração crescia, e essa nova geração não lhes deve nada. Não precisa da benção deles, não precisa do aval deles, simplesmente ignorou-os. E ser ignorado no rap é pior do que ser odiado. O ódio pelo menos implica que ainda se está na conversa. A indiferença não. A indiferença é o silêncio. E o silêncio, para artistas que viveram de fazer barulho, é a morte em vida. A Força Suprema ainda pode voltar? Teoricamente, sim. Uma reunião bem feita, um álbum com todos os membros originais, uma tour de nostalgia e os fãs corriam. Mas seria isso? Ou seria apenas um negócio? Um último suspiro comercial antes de fechar a porta? O público sabe a diferença. E é por isso que mesmo que eles voltem, o sentimento nunca mais vai ser o mesmo. Porque quando se quebra a confiança, o cimento pode ser reaplicado, mas a racha continua lá, visível, feia, lembrando a todos que um dia aquilo foi bonito. E depois deixou de ser. E no fim, depois de percorrermos a estrada toda a linha de Sintra aos palcos internacionais, do contrato de sangue à dope music, do auge ao silêncio, a pergunta que fica é: o que resta da Força Suprema? Musicalmente, resta muito. Os álbuns continuam disponíveis, as músicas continuam a tocar, os versos continuam a ser citados por rappers mais novos que os ouviam quando eram putos. O NGA continua a ser tratado como rei, o Prodígio continua a construir o seu império, o Dom G continua a ser o pilar silencioso, o Masta continua a ser a memória viva da rua, mas o grupo enquanto entidade viva, enquanto organismo que respira, que lança, que emociona, esse grupo morreu, não de morte súbita, morreu de morte anunciada, morreu de desgaste, morreu de falta de cuidado. A Força Suprema cavou a própria cova no momento em que decidiu que a família era um conceito negociável. Quando os contratos começaram a pesar mais do que os abraços. Quando o dinheiro começou a falar mais alto do que a lealdade. Não há vilões nesta história. Há pessoas, com qualidades e defeitos, com acertos e erros. O erro da Força Suprema foi ter sido humana demais. A questão é, será que o NGA, o Dom G, o Prodígio e o Masta têm essa vontade? Será que os egos ainda estão demasiado inflamados? Será que o dinheiro ainda fala mais alto? Não sei. E se estou a ser honesto, acho que nem eles sabem.